Fala galerinha, tudo bom com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo aqui no nosso canal, né? Bora para sua dose semanal de análise on-chain. Como vocês podem ver, estou aqui no clima natalino já, né? Essa talvez seja a última análise, o último vídeo desse quadro que eu faço semanalmente desse ano, tá? Porque provavelmente aí na semana que vem estarei meio off, mas não deixaria de atualizar vocês aí com os principais pontos que a gente precisa ficar de olho, principalmente nessas semanas que podem ser decisivas aí para a gente entender como que vai ser o início aí de 2026, tá, galera? Então, muito importante aí alguns pontos que eu trouxe aqui que eu queria até conversar com vocês. Alguns eu até repliquei, né, na live que a gente teve recentemente com a Research, que foi nessa quinta-feira, tá? Mas aqui a gente consegue dissertar com um pouco mais de calma, tá? Então, sem muitas delongas, lembrando, se você é novo nesse canal aqui, não deixa de se inscrever, curtir esse vídeo, ativar o sininho, enviar esse canal aqui para algum amigo que goste desse tipo de conteúdo, porque ajuda bastante aí. Eu tenho a meta, né, desde que eu comecei esse trabalho de novo aí, que faz pouco mais aí de um mês, de bater aí os mil inscritos aí muito em breve, tá? Então, se você puder me ajudar nisso, fico agradecido. Então é isso, queridos. Sem muitas delongas, vamos pro nosso conteúdo, tá? Começando aí, né? Eu sempre costumo começar com os ETFs, mas hoje eu queria postar aqui primeiro, né? Esse tweet aí de Donald Trump, né? Que começou aí já dando aquele reboliço nessa semana, né? A semana até que tava tranquilo, a Bitcoin aí tendo uma certa força ali para romper os 90 mil dólares, e aí vai lá o Trump, solta esse tweet aqui, né? Que basicamente é ele falando ali que a Venezuela estava cercada, né? Meio que naquele voo, não vou entrar em guerra, né? Se você... Toda essa questão aí, o que acontece com o mercado? O mercado acaba voltando a níveis abaixo, né? A gente tem, como vocês podem ver, o Bitcoin estava ali em meados ali de 90 mil dólares, tá? E aí veio a notícia, uma boa volatilidade acontecendo, o Bitcoin vai lá e flerta de novo ali na casa dos 84 mil dólares, que ali entre 81 e 83 são zonas muito importantes que eu vou até comentar com vocês nesse vídeo, tá? Então isso foi o suficiente. Hoje o nosso Bitcoin aí já flertando novamente ali, né, entre 89 mil dólares, tá? Que continue assim e a gente possa romper aí, né, os 90 mil dólares para ter um pouco mais de força, tá? E tem zonas bem importantes aparecendo aí no mapa de liquidações que daqui a pouco a gente vai falar. Quando a gente olha aqui para os ETFs, a gente vê que a coisa realmente está feia, tá? Os ETFs no dia 17, a gente teve um bom fluxo de entrada, que foi em torno de 457 milhões de dólares, tá? Que foi o maior fluxo de entrada desde meados, tá aqui, ó. Desde meados, se eu não me engano, do dia 11, cadê? Dia 11, 11, 11, exatamente. Desde meados do dia 11 de novembro, tá? Foi o maior fluxo de entrada. E nesse dia aqui, como essa entrada tinha sido suficiente para virar o mês de dezembro propositivo, tá? A gente estava em média aí com 23, 24 milhões de dólares no fluxo positivo, tá no mês de dezembro. Porém, como vocês podem ver, no dia 18 e no dia 19 tivemos ali mais um fluxo negativo que fez aí o mês de dezembro até o momento com saídas de quase 300 milhões, tá? E quando a gente compara esse dezembro, né, com o dezembro do ano passado, olha a diferença, né? Dezembro do ano passado a gente teve em torno de 4,5 bi. Claro, dezembro do ano passado, a gente estava em um outro momento de mercado, em outro momento de narrativas, né? A gente tinha ali Donald Trump basicamente sendo eleito, né? E prometendo o céu e o mundo para o mercado cripto, todo mundo extremamente bullish. Daqui a pouco veio a meme coin do Trump e tudo mais. E não é à toa que, cara, outubro, novembro, dezembro e janeiro, olha o absurdo aqui. A gente teve praticamente 20 bilhões ali, pouco mais de 20 bilhões de entrada nos ETFs ali em 4 meses, né? Então foi algo muito forte. Porém, em dezembro agora a gente vê que, além da gente estar sem catalisadores fortes, né, para que faça o mercado cripto subir como um todo, a gente ainda tem essas paradas que acabam dificultando o jogo, né? Eu queria muito que, de verdade, o Trump tirasse umas férias aí esse final de ano, sem internet, fosse para um resort ali, entendeu? Ficar tranquilão, sem internet, sem Twitter, porque tá difícil. Mas enfim, queridos, é mais pra gente ter esse panorama, tá? Quando a gente traz pros outros ETFs aqui, ETFs de Ether também a coisa tá bem feia, tá? A gente percebe aqui os ETFs de Ether com um pouco mais de meio bilhão aí de saídas, tá? Meio bilhão de saídas cravando esse mês. Quando a gente vem pros ETFs menores aí de altcoins, né? Pô, Solana até que tá segurando bem aí, né? Mais um mês aí no positivo, com cerca de 124 milhões, mas claro, né? São entradas que, comparados aos outros ETFs, são bem pequenas, né? A gente tem ETFs de Doge aqui que
cara, é um produto que não tracionou e eu acho que nunca vai que não vai tracionar, né? ETFs de link ali começando ali alguma coisinha, mas ainda também não tracionando, tá? Esse foi o mês de lançamento, até o momento captaram em torno de 56 milhões aí. Então, sem muitas novidades aí quando a gente fala de ETFs, tá? E aí, vamos lá, galera, vamos falar desse mapa aqui que, cara, a parada tá começando a ficar interessante de novo, né? Eu tinha comentado com vocês, e é um ponto que eu sempre bato aqui, que a zona dos 95k é uma zona muito importante para que a gente continue, que a gente possa ter uma pernada de alta mais agressiva, mas para isso a gente precisa romper essa zona. A gente na semana passada chegou a tocar nela 2 vezes, mostrando que é uma zona com uma boa resistência ali, né? A gente tocou perto e recuou, tá? Chegamos muito perto de começar a liquidar esses players, tanto que a gente teve até uma boa liquidação aqui de shorts aqui, tá? Foi um momento até mesmo que longs ultrapassaram shorts e fazia um tempo que isso acontecia. Porém, entretanto, todavia, isso aqui começa a me preocupar, tá? A gente começa a ver uma forte concentração se formando de liquidez entre 81 mil dólares a 83 mil dólares, tá? E isso é preocupante porque, né, estamos, entre aspas, mais perto dos 83 do que os 95, né? E como vocês podem ver, a discrepância aqui diminuiu muito de um para outro. A gente tem em torno de 48 bi em posições em long contra 53 bi em posições em short. Então aquela baita diferença que a gente estava tendo sumiu. Não existe mais, tá? Claro, se a gente vir com um time frame maior, vamos dar uma olhada como é que tá isso daqui, tá? No time frame maior, a gente percebe que a discrepância de shorts contra long continua muito grande, tá? A gente tem em torno de 130 bi em shorts contra 47 bi em longs, tá? Então isso já me deixa um pouco mais tranquilo, mas as zonas de liquidez elas continuam se fortalecendo até em time frames maiores, tá? 83 mil dólares continua sendo uma zona interessante e 95 também, tá? Então o que a gente precisa ter? Na minha opinião, um catalisador que faça o preço romper os 95k. Rompendo os 95k, a gente tem uma boa liquidez aqui para abocanhar aqui, tá? E tem até zonas maiores se formando em 108, tem zonas maiores se formando em 117, zonas extremamente bullish ali, né? Que, claro, né? É difícil a gente pegar aí no nível de hoje que a gente está em 122, 123, tá? Então é algo que a gente precisa ficar de olho. E recentemente, tá? A gente teve mais essa queda do mercado, mais uma chuva ali de sangue ali, principalmente em posições em long, e mais uma vez os longs foram spamados aí, né, expurgados aí do mercado, tá? De novo, que foi ali em meados do dia 16 ali praticamente, dia 17 ali, tá? E eu já mostrei muito esse indicador várias vezes, né, que ele mostra, né, quantos os longs estão sofrendo, ele ativa essa bolinha azul aqui. Normalmente quando isso acontece, o preço tende a lateralizar, subir, lateralizar, subir, lateralizar, subir. Às vezes aqui nem lateraliza, dá o gatilho já sobe, dá o gatilho já sobe. E recentemente estamos vendo aqui, ó, long sofrendo desde meados ali do dia 14, 15 de novembro, tá? E até o momento, a gente pode chamar isso daqui até mesmo de uma lateralização, se a gente compara com outros períodos, tá? Então vamos ver como que isso vai se comportar no curto prazo, né? No curto prazo mesmo, tá? E um ponto que eu queria falar com vocês, né? Recentemente teve a notícia que a China, pela sei lá, milésima vez, 1 milhão de vezes aí já, baniu os mineradores do seu território de novo, tá? E eu, assim, só queria comentar essa notícia porque com esse banimento a gente teve uma queda do hash rate, eu não lembro que dia que foi assim, mas foi uma queda que fez o hash rate cair de, sei lá, 1.2 terahashes, né, para caindo abaixo ali de 950 exahashes e depois ali a gente já está praticamente em cima de 1 terahash de novo. Isso foi muito interessante porque eu vi muita gente falando, nossa, de novo a China baniu, o hash rate vai ficar teve um impacto muito grande, mas eu não vi esse impacto acontecendo não. Se vocês veem o gráfico aqui, na verdade está bem tranquilo. Quase não dá para perceber aqui aonde que foi que a China teve essa notícia aí e as máquinas foram desligadas. Entendeu? Quase que não dá para perceber. E o hash rate ele já se recuperou e isso é muito bom. Por quê? Quando isso aconteceu, que foi aqui em meados aqui de abril ali de 21, né? A gente teve aquela primeira pernada de alta, o Bitcoin ali, né, batendo 64 mil dólares, aí anuncia o esquema que a China baniu os mineradores, o Bitcoin vai lá, aquele FUD todo, cai pra caramba e depois a gente faz a pernada de alta. Mas olha isso daqui, ó. Nessa época aí, o hash rate estava em torno de 170 exahashes, né? E quando aconteceu a notícia, o hash rate caiu ali pra... Deixa eu ver aqui. Em torno ali de 60 exahashes. Ou seja, caiu mais da metade, né? E isso mostra o quê? Que naquele período a concentração de mineração
em território chinês era muito grande, eles tinham um monopólio muito grande, né? E agora, quando a gente olha para isso, né? Ah, beleza, a China foi lá e baniu. Quase não afetou o hash rate do Bitcoin, tanto que o hash rate já está em cima de 1 terahash de novo. Então isso é muito bom porque vê que a concentração de mineração na China já está bem menor do que o ciclo passado, bem menor mesmo. Eles têm um poder muito menor do que eles detinham antes, né? Então isso é muito bom, que mostra, né, que o Bitcoin já não é tão dependente daquele território, tá? Galera, falando aqui também, né, mudando um pouco de assunto aqui, falando da questão de realização de prejuízo, tá? Que é o que esse gráfico mostra aqui. Eu plotei aquele basicamente desse ciclo, né? A gente percebe, né, que todas as vezes que a gente tem pico aqui, são grandes realizações de prejuízo, e isso eu estou colocando em dólares, tá? E normalmente quando isso acontece, né, os players realizaram muito prejuízo, o que acontece? O gráfico, né, volta ali a pegar as suas máximas, né? Isso aconteceu aqui em meados de agosto de 24, o Bitcoin depois faz lá o seu rally de Natal, né? Aí a gente teve uma realização de prejuízo também ali em meados de fevereiro, né? Que eu acho que foi quando o Trump anunciou suas tarifas, se não me engano, fevereiro, março ali, né? Bitcoin dá aquela caída braba ali abaixo dos 80k, né? Muito player realizando prejuízo de novo, como vocês podem ver, tá? E aí players realizaram prejuízo, eles param de realizar, o Bitcoin fica tranquilão e vai lá e rompe o seu all-time high acima ali dos 120 mil dólares, tá? Recentemente a gente teve uma grande realização de prejuízo, lembrando que isso daqui não dá para contabilizar, porque isso daqui foram aquelas movimentações que eu já comentei com vocês das carteiras da Coinbase, tá? Que acabaram sujando muitos gráficos. Mas, de qualquer forma, mesmo se a gente não tivesse, a gente já estava em patamares muito grandes de realização de prejuízo, tá? Que seriam desses ciclos maiores em dólares, né? E a gente está vendo essa realização de prejuízo cair. E é isso que a gente precisa ver. Porque quando cai aqui, ó, e a gente plota isso com gráfico, é que esses gráficos da Check On Chain, pelo amor de Deus, são horríveis. Mas quando isso acontece, a gente vê depois Bitcoin aí indo romper, né, uma máxima, né? Então é isso que a gente precisa. Players parando de vender, players parando de realizar o seu prejuízo, tá? Então a gente está vendo isso daqui desescalando gradativamente, é isso que a gente precisa ver acontecer, tá? E aí a gente começa a falar de pontos novamente nesse gráfico que eu sempre gosto de trazer para vocês, né? Que são as principais médias ali, né? Dos players que a gente tem, tá? Primeiro ponto, to remain, né? Entre 81,1, né? De novo, né? Continua nessa faixa de preço. To remain, para quem não sabe, é o preço médio dos investidores ativos, né? Esse indicador ele retira ali, né, moedas perdidas, e enfim, tudo mais. Ele tira muito ruído, então dá pra gente ter uma média muito boa, tá? Então lembra que eu falei, né? A gente tem zonas de liquidações se formando em 83, né? Até 81 mil dólares. Então já começa vocês a entenderem que 80, essa zona é muito importante da gente se manter, tá? Porque se a gente perder o to remain, não tem suporte abaixo, né? Não tem outras zonas importantes abaixo aqui, né, pra gente buscar, tá? Outro ponto, 83 mil dólares ali é o preço médio dos DTFs, tá? Então perceba como tem muita confluência nesses pontos. Outro ponto, tá? Esse gráfico aqui que ele plota uma média móvel de 2 anos, que seria essa linha vermelha aqui. Como vocês percebem, toda vez que o preço abaixa, fica abaixo dessa linha vermelha, né? Aqui, ó, janeiro, dezembro de 2014, papapá, dezembro de 2018, papapá, 22, né? Ali o ciclo o ano de 2022. O que foram isso daqui? Foram bear markets, entende? E cara, olha onde a gente está. A gente está brincando com essa média móvel. E onde que é o preço dessa média móvel? 83 mil dólares. Então perceba como 83 e 81 mil dólares são zonas extremamente importantes para a gente se manter, ficar ali. E o que me preocupa é o quê? Que antes a gente não tinha formado essa liquidez aqui. A gente não tinha isso daqui. Então a gente não tinha gatilho, pelo menos no mercado de derivativos, para buscar. E agora a gente tem, né? Então isso começa a me deixar com uma pulguinha atrás da orelha. Eu falo, pô, pá, o jogo tá começando a complicar, né? Então é algo que a gente precisa ficar de olho, tá? Outro ponto interessante, tá? O preço médio dos short term holders continua caindo e agora está aí em torno de 101,1, tá? Quase 100 mil dólares aí o preço médio dos short term holders, tá? Então eles continuam acumulando nessa queda aí, tá? E aqui também são alguns pontos, algumas zonas de preço interessante classificadas por tempo de UTXOs ali. E uma coisa interessante que eu tenho percebido, cara, é que o preço médio dos players de 12 a 18 meses, eles têm aumentado, tá? Olha como aumentou, né? Quando a gente pega aqui, ó, desde ali do início de novembro, 12 a 18 meses estava na faixa dos 63 mil dólares. E agora, no atual momento, já está na faixa dos 76 mil dólares, né? Então é algo bem aí curioso, né? Que eu tenho percebido aqui, tá? E bom,
Falando um pouquinho agora de long term holders, né? A gente recentemente esse gráfico foi postado ali pela Glassnode, né? E a gente vê aqui o net position deles, né? Isso significa o quê, né? Basicamente eles estão vendendo ou acumulando, vermelho vendendo, verde acumulando, tá? E bom, como vocês podem ver, eles continuam meio que vendendo, tá? Só que esse gráfico aqui, esse indicador, se eu não me engano, ele trabalha com uma média móvel de 30 dias, ou seja, ele tem um certo delayzinho, tá? Então, de duas ou uma, se esse gráfico continuar escalando as vendas, de duas ou uma, ou os long term holders sabem de alguma coisa que a gente não sabe, ou dessa vez eles erraram, tá? E isso é preocupante, né? Porque normalmente eles não erram, né? Como vocês podem ver, eles sempre liquidam suas posições com o preço nas melhores posições aqui, ó. Pelo menos aqui, ó, nesse ciclo, as duas liquidações que a gente teve aqui dos long term holders foram liquidações do preço buscando o time high. E o que me preocupa é o quê? Que o preço continua meio que caindo e a gente não vê essa dinâmica de long term holders voltando a acumular. Então, qual que é a leitura? Essa faixa de preço que a gente está entre 82 mil dólares a 90 mil dólares não é algo interessante para eles acumular. Eles não estão vendo interesse em acumular nessa faixa de preço. E isso me preocupa, né? Porque esses caras normalmente acumulam em períodos estratégicos de baixa. Então, pô, será que os caras sabem de alguma coisa que a gente não sabe? É complicado, entendeu? Então isso tem me preocupado um pouco, tá? Porém, a gente vê, quando a gente pega indicadores um pouco mais rápidos ali nas suas dinâmicas, a gente vê que a escalada de movimentação desses players começa a diminuir, tá diminuindo pouco a pouco, tá? Esse indicador aqui, né, ele mostra aqui, né, baseado por anos aqui de supply, né, no caso ali, e a linha preta é basicamente ali players ali acima dos 6 meses ali, né? Que não movimentavam seus bitcoins, né? São long term holders. Ponto final. A gente percebe o quê? Que eles estão aqui ó, nesse momento, quando está num pico, significa que eles estão movimentando loucamente. Legal. E agora a gente vê que isso está desescalando, tá? Ainda precisa desescalar um pouco mais. Quando a gente plota aqui nesse ciclo aqui, a gente percebe que a gente ainda está com umas movimentações grandes, mas já está desescalando comparado com o que a gente viu ali em meados de 25 de novembro. Claro, tivemos ruídos das movimentações das carteiras da Coinbase, mas a gente está vendo desescalar de qualquer jeito, tá? E aí um gráfico que eu queria passar para vocês, antes da gente fechar o assunto de long term holders, é esse cara aqui, né? O que é esse cara aqui, tá? Eu até separei isso aqui tá em forma de slide para a gente ficar um pouco mais interessante de analisar. Esse cara aqui ele mostra, né? Nossa, o aqui tá ruim. Aí, o supply no lucro dos long term holders, né? E bom, vamos fazer a primeira análise aqui das bolinhas vermelhas, tá? Toda vez que o supply dos long term holders em lucros caiu abaixo ali, né? Quase praticamente abaixo dos 60%, vamos dizer assim, né? Seria essa risca aqui, tá? Foram períodos de bear, tá? Então, long term holders ali, né, acumulando bastante prejuízo. Tanto que a última vez que isso aconteceu foi aqui, ó, em meados de novembro de 22, que foi o crash do FTX, né? E beleza, a gente já sabe que, cara, chegando nesses patamares, pelo menos historicamente, foram períodos de bear. Legal. Estamos ainda bem longe disso acontecer, tá? E aqui eu peguei essas marcações laranjas, que são basicamente do nosso ciclo, né? Que foram períodos que long term holders também acumularam prejuízo, só que um prejuízo menor, na casa ali perto dos 85 mil, do 85%, basicamente ali, né? Ou seja, 85% do supply dos long term holders estava no lucro. Então, um prejuízo ali médio ali de 15%, digamos assim, né? 15% dos long term holders estavam no prejuízo. Olha que interessante, tá? A primeira vez que isso aconteceu nesse ciclo ali, digamos assim, foi em meados de janeiro de 24, o preço do Bitcoin estava em 39 mil dólares, tá? Nem preciso dizer o que aconteceu depois. Depois, setembro de 24, preço do Bitcoin, 53 mil dólares, tá? E agora, recentemente, né, até caiu um pouquinho abaixo dessa risca ali, preço do Bitcoin na casa ali, né, dos 86 mil dólares. Então, olha que interessante, um padrão que a gente vê aqui. Toda vez que o gráfico chega nessa média ali de supply no lucro, né, dos long term holders, a gente percebe que o preço sempre está maior, né? E foram, na verdade, gatilhos para o preço buscar o time highs, né? Janeiro, 39k. O que acontece depois? Março, ali antes do halving, Bitcoin vai lá e bate seu all-time high, superando a marca de 69 mil dólares. Setembro, 53k. O que acontece depois? Bitcoin vai lá e bate o seu all-time high na casa ali, né? Bate os 100 mil dólares ali, o rally de dezembro, né? E agora? E aí? E aí? Aí eu pergunto para você. E aí?
que vocês acham que pode acontecer, né? Então são padrões que eu estou identificando, né, e trazendo aqui, né, pouco a pouco para a gente trabalhar, tá? Outro ponto interessante aqui, né, que que eu comecei a analisar, aqui não tem muito o que fazer, mas a gente tem esse candle aqui que na minha opinião é o candle verdadeiro, tá? De movimentações de URPD, porque esse candle aqui ele foi muito impactado ali pelas movimentações da Coinbase, então eu consideraria mais esse daqui, né? Ou seja, a gente tem 471 mil bitcoins que foram movimentados a última vez ali na casa dos 112 mil dólares, ou seja, bitcoins que estão no prejuízo. E a gente percebe que tá vendo aqui bem embaixo aqui, ó, uma bolinha azul aparecendo, ou seja, esse preço aqui dos 112 mil dólares está começando o quê? A graduar para long term holders, tá? Long term holders estão começando, short term holders daqui compraram a 112 mil dólares e estão começando a se graduar para long term holders, tá? Isso é bom, né? Porque quanto mais esse candle aqui virar azul, mais resiliente ele pode ficar, né? E não diminuir, tá? Porque lembrando, esse candle aqui ele estava com uma faixa ali de quase 600 mil unidades de bitcoins e agora ele está com 471 mil, ou seja, players liquidaram isso daí, né? Então tem que ficar com muito cuidado aí, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Outro ponto interessante aqui também que eu vi, né, que eu tava pegando aqui sobre short term holders, é que eles voltaram ali numa sequência boa de prejuízo. Eles até tinham saído ali do patamar de prejuízo máximo ali, né, digamos assim, mas agora voltaram ali para a linha vermelha, né, pegando prejuízo, né. E galera, falando um pouquinho, saindo um pouquinho de Bitcoin, falando um pouquinho de outros temas aqui, pra gente já ir até mesmo pra nossa conclusão, a gente percebe que nos últimos 30 dias aqui, por incrível que pareça, o setor que tem se destacado é o setor de AI e agentes, tá? Com uma performance de 52%. E quando a gente pega os principais tokens aqui, pelo menos nos últimos 30 dias tem esse Pippin, que eu não faço raios do que é, tá? Mas quando a gente traz com um time frame menor, pelo menos nos últimos 7 dias, a gente percebe que tem bastante coisa aqui, né, que teve uma guinada aqui, né? Teve uma boa valorização aí, né? 49%, 47%. Então são tokens que curiosamente estão aí tendo uma performance boa nesses últimos 7 dias. E o engraçado é o quê? Que se a gente plota isso para o ano passado, no mesmo período, o setor que também estava tendo uma boa performance era o setor de agentes de IA, por incrível que pareça, né? Então, muito louco isso, né? Parece que a história está se repetindo de novo, mas claro, com bem menos, bem menos ali upside, tá? Então, pelo amor de Deus, tomem cuidado, não tô falando para vocês investirem nisso daqui não, tá, gente? Façam ali suas escolhas, né? Suas paradas todas, tá? E um ponto interessante que eu queria até voltar aqui para esse indicador, tá? É isso daqui. Aqui a gente trabalha aqui com Mintchar, que é basicamente a atenção, né? Ele filtra ali a atenção, principalmente em mídias sociais, tweets e tudo mais. O que está mais chamando a atenção dentro do mercado cripto? Os setores, tá? A gente percebe que aqui, né, o principal sempre vai ser L1, dificilmente a gente vai ver outra coisa superando aqui, tá? A gente tem tokens, stablecoins com 4,8% e derivativos com 4,2%. Só que olha que interessante o que está aparecendo aqui, ó. Crypto Stocks. Cara, cripto stocks basicamente são as ações tokenizadas, né? Nvidia, Apple e tudo mais, só que tokenizadas dentro da blockchain. E esse setor, ele já está superando L2, já está superando NFT, já está superando prediction markets, que era um setor que estava super hypado aí, meme coins, né? Em atenção. Isso é muito curioso, porque isso, na minha concepção, é uma forma do mercado tradicional roubar, digamos assim, né? Capital do mercado cripto, né? Antes era o quê? O mercado cripto, né, roubando o capital do mercado tradicional. Porque o investidor antes de cripto, o investidor queria risco, ele comprava ações. Depois de cripto, o investidor queria risco, ele comprava altcoins. E agora a gente tem as cripto stocks, né? E cara, a tendência é que isso daqui cresça bastante, tá? Porque na minha concepção, cara, para o investidor hoje, né, e principalmente com a quantidade de altcoin lixo que a gente tem nesse mercado, né, e ainda mais para esse ciclo que foi extremamente decepcionante para as altcoins. O que você acha que o investidor vai querer? Uma Apple, uma Nvidia ou uma altcoin aí que, pô, foi lançada há 2 meses atrás, não tem informação nenhuma, pode, né, enfim, o que a gente já sabe que já está cansado desse mercado, né? Então isso é muito louco. É uma forma que eu vejo, cara, que o mercado tradicional agora tá inverteu o jogo. Não é mais a gente que está meio que sugando aquela liquidez do mercado tradicional. O mercado tradicional agora que está sugando a liquidez do mercado cripto, utilizando a nossa tecnologia, tá ligado? Então isso é muito louco que eu tenho percebido, tá? Seguindo aqui, né, falando ainda de altcoins, né, eu até fiz esse tweet lá, para quem não me segue no Twitter, eu posso sempre analisar lá, segue lá. Mas é aqui, né? Toma aqui a sua Alt-Season e a sua carteira 10x, tá? Isso daqui é a performance, né, dos top 100 tokens dos últimos 90 dias. E como vocês podem ver, bom, nem preciso
responder muito essa questão aqui, né? Seguindo aqui, tá, galera? Falando um pouquinho do volume de DEX, a gente percebe que caiu bastante o volume de DEX, né? Nesse mês, tá? Principalmente pelos fatores que a gente tá vindo e também, cara, final de ano, né? Ah, Bruno, mas final do ano passado, quando a gente compara, né, aqui em dezembro do ano passado, foi um dezembro, né, bem quente ali. Só Solana fez 185 bi de volume, né? Nesse mês aqui, Solana tá fazendo 68. Só que, cara, como eu disse, a gente tinha narrativas diferentes. Eleições, né, Trump, até mesmo as meme coins políticas ali, né, que foram tudo lançadas na Solana e tal. Então, assim, não dá para comparar, são épocas e períodos diferentes, tá? E aqui um ponto que eu queria chamar a atenção para vocês é esse gráfico aqui que é o dominância, né, por Open Interest, tá? Que ele pega o Open Interest do Bitcoin, o Open Interest do Ether em verde, o Open Interest do Others, que seria tudo que não é Bitcoin e Ether em laranja, tá? Olha que ponto interessante, a gente percebe aqui em verde que a dominância do Ether, tá? Em Open Interest está crescendo bastante, né? Cara, a gente percebe aqui a dominância do Ether já está em 29%. Né? E se a gente pega ali de novembro ali, saiu de 25%, teve até um pico que bateu aqui em 29%, né? E agora está variando de novo em 29%. E isso é um gatilho interessante porque a última vez que isso aconteceu, olha aqui, ó, foi aqui um fiapinho aqui, a dominância do Ether, tá? A dominância do Ether chegou em 33% e escalou, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar o Others aqui. Tira. Aí, olha aqui, ó, escalou. E foi meados do quê? De agosto desse ano, né? Agosto desse ano, de 25. Legal. E olha quando a gente plota com gráfico, tá? A gente tem aqui, ó. Julho, a dominância by Open Interest ali começando a crescer, tá? E agosto, quando fez o pico, mesmo pico, foi o pico de preço. Entende? Então é algo interessante que eu tô ficando de olho para ver se isso vai casar novamente. A dominância tá crescendo, né? Já tá aí crescendo bastante. Mas o preço ainda não andou relativamente bem, né? Até porque não está tendo muito fluxo de Ether, né? Então é algo que eu estou bem de olho aqui, tá? Que a gente possa, talvez, vamos ver se vai repetir a história, né? Se a história vai se repetir. Dominância do Open Interest do Ether, né? Sendo um gatilho para que o preço possa subir no futuro, tá? Aqui também essa notícia que saiu aqui, né? Empresas que venderam bitcoins aí em novembro, né? Então tiveram sim vendas dessas treasuries companies, né? E também empresas que são da área, tanto de mineração e tudo mais, né? Por outro lado, a gente também tem aí a MicroStrategy ali emplacando a segunda semana consecutiva com compras, tá? De Bitcoin aí de acima de 10 mil Bitcoins, pela segunda semana consecutiva, tá? Não sei se o Saylor ele tava meio, né? Tava meio brabo com a galera que tava falando que ele tava duro e tal. Ele falou, eu tô duro, então toma aqui, ó. Duas comprinhas aqui de 10 mil bitcoins, tá? São compras que, cara, quase um bi, né? Então, pô, malucagem, né? Loucura, né? É muito dinheiro entrando, tá? Com preço médio ali de 92 mil dólares por bitcoin, tá? Até que enfim o Michael Saylor comprando abaixo de 100 mil, né? Porque, nossa, dava agonia de ver esse cara comprando sempre acima de 100 mil, né? E, bom, por último aqui eu queria trazer esse gráfico aqui, que é um gráfico do Google Trends, né? Que ele plota, aliás, de plotar só o Bitcoin, ele plota todas as outras criptos, né? E é um gráfico bem interessante aqui. E eu queria só plotar aqui e trazer para esse mês o que a gente tem visto nesse mês, tá? Olha que interessante, tá? Nesse mês, os termos aqui que estão com mais pontuação são Bitcoin com 38 pontos e XRP com 38 pontos também, tá? Então o Ripple empatado com o Bitcoin. E aí a gente tem Solana com 29 pontos, né? Hyperliquid com 23. E a primeira vez que eu vejo o Bitcoin, pelo menos fazia um tempo que eu não via, né? Bitcoin tendo uma procura, uma pontuação maior do que outras criptos aí, ó. Porque, ó, se eu pegar... Deixa eu ver se eu acho o mês passado aqui, ó. Ó, mês passado, como vocês podem ver, Bitcoin com 34 pontos, mas a gente tinha XRP 42, Solana com 40, Hyperliquid 49, né? Até termos de corretora ali, por exemplo, Bybit com 48, né? O mês que a gente teve pico aqui, ó, outubro, mesma coisa. Bitcoin 33 pontos, XRP 47, Solana 59, Hyperliquid com 95, entendeu? Então não é comum a gente ver Bitcoin com uma pontuação maior do que as outras criptos, tá? Então é um ponto de atenção também. E queridos, bom, essa é o vídeo de hoje, ficou um pouco mais longo porque eu também queria trazer alguma análise mais complexa aí também, né, pra gente ter em mente aí nessas próximas semanas que temos zonas importantes, como vocês viram ali, pra gente se preocupar, né. E é isso, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês estejam gostando desse quadro também. É um quadro que eu pretendo manter a consistência no ano que vem também, tá? É um trabalho bem difícil, porque tudo que eu faço aqui é 100% autoral, tá? Não é copiando análise de outros players ou se baseando no que outros players fazem. Não, é eu
abro os meus gráficos aqui e busco ali, né, as confluências para trazer para vocês, tá? Meu objetivo aqui não é te deixar nem bull, nem bearish, é te trazer os dados sem mimimi, sem loucura, sem FOMO, sem FUD também, tá? É que você tenha acesso a esses dados sem ruídos e possa assim tomar a sua decisão, tá? Queridos, lembrando, tá? Se você tá gostando desse conteúdo, se inscreve, curte esse vídeo, né? Que me ajuda bastante no apoio desse canal aqui. E bom, galera, desejo aí, né, se a gente realmente não tiver mais dose de análise on-chain esse ano, já desejo aí uma excelente virada de ano para vocês, um Natal muito próspero, com muita paz, saúde, ao lado das pessoas que a gente ama, que é o que importa, né, com momentos muito bons aí, e que 2026 seja um ano muito bacana também pra gente aí, que seja um ano que a nossa indústria cresça bastante e fique cheio de oportunidades também. Me despeço aqui de vocês, tamo junto e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, time!